Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade aos trabalhos, iniciaremos o painel 2, a geografia da pulverização aérea e dimensionamento dos impactos à saúde e ao meio ambiente. Chamamos os coordenadores da mesa, Dr. Marcelo Novaes, defensor público do Estado de São Paulo, e doutora Leiliane Coelho André, vice-diretora do Departamento de Farmácia. Da UFMG. Já temos o nosso convidado, o Dr. Gabriel Lino, promotor do GAEMA, eu farei a apresentação oportunamente, que é um profissional que enfrenta essa temática e com toda certeza terá contribuições relevantíssimas para todos nós. Mas antes disso, eu peço licença por 5 minutos no máximo para apresentar algumas coisas. A primeira coisa é esse desenho, que para mim é um pedido de socorro, é de uma índiazinha de 6 anos de idade, que deve morar em algum canto espremido entre um milharal ou uma plantação de soja. E a gente sabe, eu só relembro, quando a gente vê uma foto do Sebastião Salgado, a gente sempre vê pobreza e miséria. É isso. O problema ambiental está indissolúvel com a questão da miséria, com a questão da pobreza, com a questão do que se chama hoje até mesmo racismo ambiental. Então, esse desenho é um pedido de socorro e eu espero que ele nos inspire para que possamos atender a esse reclamo dessas indiazinhas, desses nossos caipiras que estão morrendo como moscas no interior do nosso país. A segunda questão que eu coloco aqui, deixa eu ver se o Bill Gates não brigar muito comigo, é sobre o observatório. O observatório foi um trabalho que foi feito com financiamento do Ministério da Saúde, salvo engano pelo OPAS, depois o pessoal pode me corrigir. E o relatório final foi entregue para o secretário de Saúde, salvo engano, em meados de janeiro agora. E, diversamente do que as pessoas esperavam, não tivemos uma resposta oficial, ou pelo menos não muito clara, uma sinalização sobre aquele problema, se ele seria reconhecido como uma questão de saúde pública ou não. O que motivou a mobilização de diversas pessoas que tiveram conhecimento com aquele relatório final, que vai estar disponibilizado para os senhores, a se movimentar, a se organizar e tentar chamar uma audiência pública para discutir não só os dados do observatório, como outras questões relativas aí à contaminação ambiental. Lamentavelmente, o observatório estava no site da Secretaria da Saúde, ele foi hospedado momentaneamente no hospital, no site da Santa Casa de Misericórdia, ficou sem manutenção, e daí a dificuldade do próprio dirigente da Santa Casa em manuseá-lo. O problema é o seguinte, como, fazendo homenagem aos mineiros e a doutora Leiliane, que está na mesa, um seguro morreu de velho, a gente já tinha copiado algumas tabelas, mesmo porque algumas tabelas mudou agora da Santa Casa e voltou para a saúde. Eu acho que houve a perda de alguns dados significativos que comprometem a leitura de tudo. De qualquer maneira, a gente vai tentar disponibilizar isso num site não oficial, que se chama Ambiente do Meio, que é uma associação sem fins lucrativos ligados à causa ambiental e que vai disponibilizar tanto o relatório do observatório como algumas tabelas de suma importância. Dentre as tabelas que a gente não conseguiu apresentar, que o professor não conseguiu apresentar porque a mudança de uma base de dados para outra foi recente, refere-se a uma tabela Excel de nascidos vivos. A média no estado de São Paulo, ela fez uma taxa de prevalência média, ou seja, de 2000 a 2013, acho que isso daqui é 2000 a 2014. Ou seja, de 1.000 crianças que nascem vivas, qual a porcentagem de crianças que teve notificação de anomalia? A média no estado de São Paulo, de 2000 a 2013, bateu em 8,21. Guardaram esse número? 8,21. Taxa de prevalência média de anomalias no estado de São Paulo, período de 14 anos. Como é uma margem de pesquisa, um período histórico grande, a possibilidade de dispersão estatística e de furo é relativamente pequena. Diz a professora Clarice que a confiabilidade é de 95%. E quando nós vamos aqui na última coluna, que é a AT, estão vendo aqui? Os senhores estão vendo
taxas de 26, 21, 20, a taxa média é 8. Então, quando eu falo de 26, eu estou falando de 300%. Eu sou ruim de matemática, mas é 300%. Bate em 300%. Sandovalina, no Pontal do Paranapanema, terra do professor. Tem uma professora, a professora Larissa, que fez aquele atlas, foi lá em Sandovalina, falou que não tem nem mosca em chiqueiro. Cristais Paulistas, Alvilândia, vejam esses índices, 16. Quando eu falo em 16, é 100%. Então, esses índices, eu acho que não podem ser creditados ao buraco de ozônio da camada terrestre, ou uma constelação planetária. Por quê? Porque quando você faz a análise do território dessas cidades, você vê que são cidades com intensa produção agrícola, basicamente de commodities. O Ribeirão Preto, 13,75. A taxa é 8,2, gente. Não dá para falar que é dispersão. Franca. Passou Franca aqui? Franca aqui, no 47. 14. Eu fiz a conta das pessoas que nasceram, que foram crianças com notificação em Franca. Franca tem o quê? 300 mil habitantes, não é isso? Corrija se eu estiver errado. 300 mil, por aí. Deu o mesmo número que tem Osasco, que tem 800 mil. Ou seja, gente, mia como gato, come comida de gato, sobe na rua como gato. É gato. Tem problema aí, tem que ver a contaminação ambiental. E o pessoal da medicina diz que problema de mal-formados, grande parte dos casos, aproximadamente 70%, é de problema de contaminação ambiental. E nessas cidades, a fronteira entre o rural e o urbano é muito tênue. Então, você está numa cidadezinha pequena, atravessou a rua, você já está em contato direto com os produtos utilizados naquela cultura, naquela lavoura. O professor Pignatti tem, inclusive, excelentes trabalhos dizendo que a exposição materna ao agrotóxico aumenta, acho que aproximadamente 100% a chance da mulher ter um filho com uma formação. Ou seja, nós estamos criando uma geração de pessoas com seríssimos problemas de saúde. O custo social disso é absurdo. Não digo nem um custo financeiro, porque tratar de uma criança de uma maneira decente, dar suporte para uma família com microcefalia, com problema de locomoção, problema osteomuscular, é absurdo. O custo financeiro e o custo social. O professor Saldinho falou até de misericórdia, né? Pô, tenham misericórdia, parem com isso. E são produtos que estão sendo despejados para garantir o lucro de algumas pessoas, de algumas corporações, de alguns fundos soberanos de Singapura, que não tem responsabilidade ambiental nenhuma. Por isso que eu acho muito difícil, até mesmo difícil você discutir com os grandes da indústria, os grandes, porque é tudo fundo soberano. É bit e byte, acabou. Acabou. Acabou, é bit e byte, fundo soberano. A Argentina, 10% do território da Argentina está na mão de fundos soberanos. Do Brasil não deve ser diferente. Espero ter feito os esclarecimentos necessários e desejo uma boa palestra. Mas antes de finalizar, nós conseguimos recentemente os mapas, os relatórios de pulverização aérea do Estado de São Paulo. Janeiro, 426.766 hectares, fevereiro, 303 mil, março, 357 mil, total, 2015. 2.946.534 hectares. Isso corresponde a 29.465 quilômetros quadrados. Claro que tem área sobreposta, mas se desconsiderando a sobreposição da pulverização, isso equivale a 11,87% do território paulista, sendo pulverizado por substâncias, muitas delas proibidas na União Europeia, no Canadá, na China, Nigéria, Síria, para garantir lucros de uma parcela ínfima da nossa população. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Dr. Gabriel Lino de Paula Pires, possui graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, 2002, é pós-graduação Lato Sensu Direito Civil, Direito Processual Civil, é mestre em Direito do Estado pela Faculdade pela USP, doutorando em Direito do Estado também pela USP, é promotor de Justiça do Estado de São Paulo, professor titular de Direito Administrativo, Direito Ambiental, e é integrante do GAEMA, do Ministério Público, Núcleo Pontal do Paranapanema. É isso? Seja bem-vindo, doutor promotor. Bom, gente, boa tarde.
primeiro lugar, quero agradecer à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, agradecer aos organizadores pelo convite que nos foi feito, e expressar que o Ministério Público de São Paulo vem a esse evento muito satisfeito por poder, junto com a sociedade civil e com essas outras instituições, tratar de um problema tão complexo como é esse dos agrotóxicos, e certamente nós temos uma função importante a desempenhar aí nesse tema. Então, agradeço muito o convite, registro, pedindo vênia aos senhores, registro a presença de grandes amigos aqui do Ministério Público, e agradeço a presença de todos. O que eu venho fazer aqui com os senhores é, na verdade, registrar uma experiência que aconteceu lá, que ainda acontece lá no Pontal do Paranapanema, local onde está sediado um núcleo do GAEMA. O GAEMA é um grupo de atuação especial de defesa do meio ambiente, instituído no Ministério Público de São Paulo, e há um núcleo lá sediado em Presidente Prudente, numa região conhecida como Pontal do Paranapanema. Aquela região tem um determinado histórico de exploração econômica, não propriamente ligado à cana-de-açúcar, mas mais recentemente com uma grande ocupação por essa cultura. Então, lá pelos idos de 2008, recebemos lá as primeiras representações, as primeiras reclamações por alguma espécie de contaminação por agrotóxicos. As primeiras reclamações sempre se referiam a uma cultura não muito conhecida por todos nós, que é a do bicho da seda, que apresenta uma sensibilidade muito grande a determinadas influências externas e aos produtos químicos, evidentemente, também. Então, por ter essa sensibilidade tão grande, ela passou a se apresentar como um importante indicador desse mau uso, desse uso indevido dos agrotóxicos, desse abuso dos agrotóxicos. A Unesp de Prudente, está aqui o professor Tomás, nos apoiou muito nesse trabalho. Mas nós só pudemos enfrentar essa briga mesmo quando nós encontramos lá uma questão técnica que decidia essa questão, que é a seguinte, que vem lá de um parecer técnico elaborado pelos nossos assistentes técnicos, o Fernando, um deles está aqui, que nos permitiu realmente fazer esse trabalho. Então, identificado o problema, o grande problema era a deriva, era o arrastamento dos agrotóxicos para alvos indesejáveis, né? Então, identificado esse problema, nós passamos a analisar os parâmetros meteorológicos que deveriam nortear a aplicação desses produtos. Então, os próprios produtos trazem consigo recomendações técnicas de como devam ser aplicados, né? Então, sabe-se que tal produto deve ser aplicado com tal velocidade do vento, com tal umidade do ar, com tal temperatura. Então, nós buscamos, com muito apoio da Unesp, pesquisar nas estações meteorológicas da região os dados que nos demonstrassem como estavam esses índices, esses fatores meteorológicos no momento em que as usinas realizavam as aplicações. E qual foi a nossa surpresa, né, ao verificar que, de fato, elas desrespeitavam reiteradamente esses parâmetros meteorológicos. Essa é uma tabela elaborada pelos assistentes técnicos que demonstra tudo que está em vermelho era um momento, um horário em que a aplicação não poderia ser realizada a considerar os parâmetros climáticos que deveriam estar vigendo. Então, para nós termos uma ideia, só nesses 2 meses de pesquisa, dezembro de 2014, janeiro de 2015, todos esses pontos foram pulverizados. Cada cor aqui é uma empresa, uma usina de sucroalcooleira da região. Para finalizar, só a título de curiosidade, nós temos 2 ações só lá na região do Pontal, porque as comarcas em que o problema apareceu de maneira mais grave foram as comarcas de Mirante do Paranapanema e Pirapozinho, onde havia lá essa realidade de assentamentos, de outras culturas, onde os danos apareceram. Nas outras comarcas também nós instauramos um inquérito civil para cada comarca, e essa investigação está avançando. A gente pede todos os dados de pulverizações para as usinas. Remetidos esses dados, a gente vai tentar então fazer o cruzamento com todos os dados das estações meteorológicas para ver a realidade em que isso está acontecendo. Não é algo fácil, simples, mas o mais difícil, na verdade, os nossos assistentes técnicos já fizeram, que foi
vislumbrar a possibilidade de investigar por essa via, né? Então, nós temos só 2 ações, por enquanto, Pirapozinho e Mirante do Paranapanema. Mirante do Pirapozinho tivemos uma liminar parcial, só para que as usinas nos avisem com antecedência, o que, a rigor, faz pouca diferença, né? Mas nos deu uma oportunidade, um momento diferente também de fiscalização, que eles nos avisam antes, a gente aciona a Unesp, aciona a Polícia Ambiental, vamos ver como é que vai ser essa pulverização, constatamos inúmeros vazamentos, constatamos absoluta falta de controle do Estado, constatamos outros problemas e tudo isso foi documentado e levado para as ações. Mas é pouco, né? É muito pouco. Em Mirante do Paranapanema, ficamos muito contentes, tivemos uma liminar proibindo totalmente a pulverização aérea, mas a liminar, infelizmente, durou apenas uns 2 ou 3 meses e caiu aqui no tribunal. Quando a professora Sônia, de manhã, mencionou aquela decisão da Anvisa, em que o cidadão lá reconhecia a nocividade, mas dizia da relevância econômica do produto, não é de surpreender que isso aconteça, porque isso acontece no judiciário. Nas nossas ações, eu passo o número para a senhora, passo o número para vocês, você busque lá as decisões do Tribunal de Justiça, elas são nesse sentido. Está comprovado o problema, realmente é grave, olha, tem indícios, mas... né? Então, vocês encontram isso lá nessas ações. Então, infelizmente, o panorama é esse, né? Mas, de outro lado, eu acho que há muito a fazer, há muito a evoluir, e a gente tem bastante gente aí que pode colaborar. Então, agradeço muito, novamente, o convite, doutor Marcelo, agradeço a paciência de vocês. Até logo, viu? Obrigado. Nossa próxima palestrante é a doutora Ada Cristina Pontes Aguiar, que é médica, formada pela Federal do Ceará, atua como supervisora do projeto Mais Médicos para o Brasil, nos municípios de Moeiro do Norte, Russa, Ceará, cursa mestrado em saúde coletiva na Universidade Federal do Ceará, participa como pesquisadora do Núcleo Trabalho, Meio Ambiente, Saúde e Tramas, vinculado ao Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará. Possui experiência na área de saúde da família, saúde e ambiente, saúde do trabalhador, saúde coletiva, saúde e humanidades. Seja bem-vinda. Boa tarde a todas e a todos. Então, acho que eu já fui muito bem apresentada, não preciso acrescentar mais nada. Só vou falar um pouquinho do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né? Porque eu estou aqui por indicação desse grupo. Eu faço parte do TRAMAS, que significa Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, que é um grupo de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Ceará. Eu queria também contextualizar com vocês onde foi que o nosso grupo de pesquisa entrou nesse debate sobre os agrotóxicos, né? Desde quando nós estamos envolvidas com essa temática. O percurso do TRAMAS, o TRAMAS é um grupo antigo, vai fazer 20 anos, em 2017, a gente vai fazer aniversário de 20 anos, e se envolve já com questões relacionadas aos conflitos ambientais e à saúde, principalmente lá no Ceará, desde esse período, 97, por aí. No entanto, em 2007, a gente recebeu uma convocação, não é, dos movimentos sociais, da universidade, dos setores lá da região do Baixo Jaguaribe, que é onde a gente desenvolve as nossas pesquisas, de que estavam acontecendo muitos casos de intoxicações agudas, que as empresas do agronegócio, que são vinculadas ao setor de fruticultura irrigada, estão na região desde 2000 aproximadamente, já estavam chegando com muita força, que o volume de agrotóxicos utilizados era intenso, que a contaminação por pulverização aérea, que a contaminação das águas, do ambiente e das pessoas, dos trabalhadores e dos moradores, era muito perversa. Então, o grupo que tinha dentro da UFC, que poderia estar construindo essa discussão e revelando esses problemas, era o TRAMAS. Então, nós fomos convidados a participar dessa discussão, submetemos um projeto de pesquisa ao CNPq, e desde 2007 nós estamos nessa trajetória, né? E aí, para começar, achei interessante que o Marcelo trouxe o mapa de uma índia, né, de uma criança, e falando um pouquinho, querendo conversar com a gente sobre esse saber popular, sobre como ele está arraigado a esses problemas e a essas questões. E também, coincidentemente, eu trouxe para começar a apresentação um cordel que foi produzido por uma poetisa, por uma senhora poetisa, que mora numa comunidade chamada Tomé, que fica na Chapada do Apodi, do lado do Ceará. Ela fala, é um retrato do que a gente discutiu até agora, né? Olha o que ela diz.
Tudo está contaminado, terra, caule, folha e fruto. Pior é a nossa água, isso eu acho um absurdo. Ninguém toma providência para acabar com isso tudo. Estamos perdendo jovens, mulher e crianças também. Feto que não desenvolve, e o aborto logo vem. Crianças com deficiência já têm nascido mais de 100. O câncer está matando muita gente a cada mês. Não tem mais o que fazer, só Jesus que é rei dos reis. Que os políticos incompetentes vê e finge que não vê. Pronto, o estudo que impulsionou o nosso grupo, inicialmente na região do Baixo Jaguaribe, e especificamente na Chapada do Apodi, que reúne 3 municípios no lado do Ceará, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas, foi o estudo epidemiológico da população da região do Baixo Jaguaribe exposta à contaminação ambiental em áreas de uso de agrotóxicos. Né? Esse estudo ele foi conduzido dos anos 2007 ao ano 2011, resultou numa publicação num livro impresso, que talvez vocês já tenham visto, e que trouxe resultados gravíssimos, importantíssimos para a gente entender a contaminação desses trabalhadores. Foi realizado com um N de 545 trabalhadores, foram avaliados tantos trabalhadores, né, foram divididos em 3 setores, esses trabalhadores. Trabalhadores do agronegócio, da agricultura familiar e dos assentamentos de reforma agrária do MST. E, a partir daí, a gente pôde ter um retrato de como é que estava o processo de intoxicação, principalmente no âmbito da intoxicação aguda, né, nessa fase inicial do estudo. O estudo ele foi muito amplo, mas eu trouxe pelo menos as principais evidências relacionadas aos impactos à saúde, e depois eu vou falar também dos impactos ao ambiente, principalmente a contaminação da água, tá certo? Desse estudo, a gente teve como resultado que 97% dos trabalhadores rurais estão expostos aos agrotóxicos nessa região, né? Então, é um número que preocupa e preocupa muito. E tem as exposições também por diversas vias. Tem a exposição pelo contato no trabalho, tem a exposição ambiental, que a água está contaminada, o ar está contaminado, o solo está contaminado. E tem a exposição alimentar. A gente ingere também esses produtos. E a água. Muitos relatos de intoxicações agudas. A maioria dos trabalhadores entrevistados tinham relatos de que apresentaram sintomas muito sugestivos de intoxicação, mas que estavam longe dos registros do município, da Secretaria de Saúde e da Vigilância, e também alterações laboratoriais hepáticas e hematológicas. Então, até os trabalhadores que não tinham sintomas de intoxicação, que não tinham um diagnóstico fechado, os exames laboratoriais apresentaram alterações, aumento das transaminases, das enzimas canaliculares, alterações também hematológicas, diversas. Em relação aos agravos crônicos, a gente produziu um estudo que foi publicado em artigo na Revista Brasileira de Epidemiologia no ano 2013, que é sobre a taxa de mortalidade por câncer na região da Chapada do Apodi entre os anos 2000 e 2010. Não é? Aqui é a taxa de mortalidade por câncer, na linha vertical, e aqui são os anos. E aí, a gente percebeu, foi um estudo do tipo ecológico, epidemiológico do tipo ecológico. A gente comparou os 3 municípios que tinham exposição, não, né, que tinham contaminação maior, intensiva aos agrotóxicos, que seria Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas, com outros 12 municípios onde se praticava uma agricultura de sequeiro, onde o volume de agrotóxicos utilizado não era tão grande como nesses 3 municípios. E se constatou que nesses 3 municípios a taxa de mortalidade por câncer era 38% superior à taxa de mortalidade por câncer nesses outros 12 municípios. Não é? No entanto, a gente sabe, agora eu vou entrar no tão polêmico estabelecimento dos nexos causais e da atuação da vigilância em saúde. A gente sabe que pelo caminho preconizado no âmbito jurídico institucional, o que deveria ser feito para poder se enfrentar essas patologias, se enfrentar esses diagnósticos, esses casos que estão abundando, pelo visto, não só no Ceará, né, mas no Mato Grosso, em São Paulo, no Paraná, em diversas outras regiões do Brasil. O fluxo normal que a gente pensaria dentro da saúde pública, dentro da saúde coletiva, seria o seguinte: não, se diagnostica a doença relacionada ao trabalho, se notifica o caso, a gente tem a atuação da vigilância epidemiológica, da vigilância de saúde do trabalhador e da vigilância da saúde ambiental, e pronto, aqueles casos vão funcionar como sentinelas, não é?
Só que a gente sabe que nesse caminho linear, nesse caminho de diagnóstico, notificação, vigilância epidemiológica de saúde do trabalhador e saúde ambiental, existem uma série de nuances, uma série de atravessamentos que fazem com que esse fluxo não funcione na prática no nosso país. E essa dificuldade de estabelecer o nexo, de estabelecer a atuação da vigilância, de estabelecer a tomada de atitudes para que esses casos não aumentem, pelo contrário, mas que eles não aconteçam, começam no próprio diagnóstico da doença. A partir do momento que esses casos deveriam ser diagnosticados e ser, posteriormente, notificados nos sistemas de informação. E por que isso acontece? Se a gente já tem uma dificuldade em relação às intoxicações agudas, não é? A vice-diretora da Faculdade de Medicina, hoje de manhã, falou que um dado da OMS é de que para cada caso notificado de intoxicação aguda, a gente tem 50 casos não notificados. Se a gente for fazer algo parecido para as intoxicações crônicas, eu acredito que seja bem maior, porque a gente praticamente não tem notificação em relação aos agravos crônicos, e quando tem, gera uma série de polêmicas, uma série de debates, uma série de deslegitimação desses dados, né? Dizendo que são doenças multicausais, são vários fatores envolvidos, e que a gente não pode simplesmente fazer um nexo direto com a exposição aos agrotóxicos, e por aí vai toda aquela ladainha que nós já conhecemos muito bem. As relações de contrato de trabalho cada vez mais se tornam precarizadas. Então, muitos vínculos trabalhistas dos profissionais que estão na atenção básica, que estão nos hospitais, que estão nos serviços de saúde de forma geral, eles são muito frágeis e as pessoas temem pela sua estabilidade, temem por perder o emprego, temem por não ter como outras formas de trabalhar. E no caso específico de Limoeiro do Norte, da Chapada do Apodi e outras regiões onde o agronegócio é muito forte, além de temerem a questão do vínculo trabalhista ser frágil, temem por suas próprias vidas, não é? Porque são regiões extremamente violentas. Lá na Chapada do Apodi, em 2010, nós tivemos o assassinato de um líder comunitário, também daquela comunidade do Tomé, que denunciou a questão da contaminação da água. E um dos donos de uma empresa do agronegócio foi o mandante do crime, mandou assassiná-lo com mais de 20 tiros. Então, assim, acaba que submete as populações a uma situação de vulnerabilidade, de medo e de muitas complicações para lidar com esses problemas, com esses conflitos. Ok. E também a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado as questões que envolvem os sistemas de vigilância epidemiológica, de saúde dos trabalhadores e de saúde ambiental. E aí são muitos, a gente elencou alguns para vocês darem uma olhada, mas isso tem a ver tanto com a questão estrutural, de termos poucos profissionais, de termos pouca estrutura, e até a forma também como os serviços de vigilância eles são organizados ou desorganizados. As perspectivas de enfrentamento a esse sistema adoecedor certamente estão mediadas pela política e profundamente relacionadas à ampliação do debate público sobre o tema, a produção e difusão de informações críticas e contextualizadas, o que envolve também a questão da democratização dos meios de comunicação, entre outros, no sentido de construir força política capaz de redirecionar a atuação do Estado. Pronto, aí a gente elencou algumas linhas de fuga para nos dar esperança, para nos fazer enxergar que esse processo ele não pode ser individual, ele necessariamente é coletivo, a gente precisa estar alerta a isso. A gente tem a campanha permanente contra os agrotóxicos, o dossiê da Brasco, as pesquisas críticas realizadas, não é? Os processos de desinvisibilização dos diagnósticos e das notificações, o diálogo de saberes com a Associação Brasileira de Agroecologia e a Articulação Nacional de Agroecologia, o Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos, o PRONARA, informação, mobilização, luta, audiência pública, diálogo, debate coletivo. E vamos finalizar com uma faixa lá da Chapada do Apodi, reafirmando que nós queremos produção sem agrotóxicos e sem injustiça social na Chapada do Apodi, no Ceará, em São Paulo, em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Muito obrigada. Tenham uma boa tarde. O próximo palestrante é o Dr. Vanderlei Antônio Pignatti, graduado em Medicina pela UNB, 76, mestrado em Saúde Pública, e Ambiente pela Federal do Mato Grosso, doutorado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, professor adjunto da Federal do Mato Grosso. Experiência na área de saúde coletiva e ênfase em vigilância e saúde. E passo a bola para o professor Pignatti. Bem-vindo, professor. Bom.
Boa tarde a todos. Eu sou Vanderlei Pignatti, não sou o Vanderlei que ela mostrou aí lá do Ceará, né? Ainda estou vivo ainda, mas eu falo que eu nasci embaixo do pé de café aqui em Jaú, né? Eu sou daqui de Jaú, do interior, né? Fiz minha medicina lá na UNB, depois fiz meu mestrado, meu doutorado, e estou lá no Mato Grosso já tem umas 3 décadas, 4 já. E a gente vem discutindo. Primeiro, antes de falar, gostaria de agradecer aí ao doutor Marcelo pelo convite, né? Aqui a Faculdade de Saúde Pública, né, que eu fiz especialização aqui em 77, eu fui aluno dessa escola aqui. E a gente tem um grupo de pesquisa que já tem uns 20 anos, né, já um grupo consolidado, que é o Núcleo de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ambiente. E a linha mestre é os impactos do agronegócio na saúde e no ambiente, né, e um dos tópicos é os agrotóxicos, mas do agronegócio, desde o desmatamento, da indústria da madeira, da agricultura, da pecuária, do transporte dessa carga toda, de grande produção, né? Mato Grosso é o maior produtor de soja, de milho, de boi, né? De madeira. Isso tudo sai pelos portos a 2.000 quilômetros de lá, né? Então tem um impacto muito grande na saúde dos trabalhadores, da população, no ambiente. E depois o último elo dessa cadeia produtiva que a gente chama do agronegócio, que é a agroindústria. Agroindústria de óleo, de farelo, de couro, de açúcar, do álcool. Né? É um impacto bastante grande em toda essa cadeia produtiva. Né? E a gente tem uma equipe, né, que lá na universidade, que ela é constituída de vários pesquisadores, professores da química, da geografia, da agronomia, da biologia, da Embrapa, tem pesquisador da Embrapa lá junto conosco, né? E aí a gente faz uma discussão em conjunto, porque quem quer trabalhar nessa interface saúde, ambiente, trabalho, não dá para trabalhar sozinho. Esse trabalho quem fez foi do IBGE, último censo agropecuário, de 2006. Aquele mapa do lado lá foi a Bombardier que pegou, trabalhou os dados, né, mas 2006. Nós estávamos esperando agora um censo agropecuário de 2016, que ia entrar em todas as fazendas. Porque em 2010 o IBGE entrou em todas as casas fazendo o censo populacional. Iria entrar em 2016 em todas as fazendas. Porque para nós esse censo é importantíssimo, tanto de 2010 como de 2016. Que entraria em todas as fazendas. Mas um dos primeiros atos do Temer também foi cortar. Não vai haver mais essa pesquisa, né, do que a gente chama aqui do censo agropecuário. Nós temos que ter a população não, a produção agropecuária, né, e aí pegamos uns 18, que dá 95% da produção do Brasil, né, que está aqui. Se a gente analisar esse quadro aqui, a gente pode até discutir a segurança alimentar, né, e nutricional. Aqui, esses dados aqui são já do dossiê nosso, quanto que usou de agrotóxicos, está aqui 1 bilhão de litros, porque aqui está em milhões, 1 bilhão de litros de agrotóxicos foi utilizado, né? Isso já dados do IBAMA e do SINDAG, né? Um outro problema é fertilizante químico, que a gente tem que ter uma ideia disso. Por exemplo, 1 hectare de soja usa, em média, 12 litros de agrotóxico, entre herbicida, inseticida, fungicida e dessecante, né? Mas usa cerca de 200 quilos de fertilizante químico por safra. É uma indústria, que eu chamo assim, de poluição intencional contínua, né? Isso a gente tem que discutir
uma tese aí com o jurídico, né, se é intencional ou é que a gente chama assim, acidental, né, mas a gente fala que é intencional. Né? Depois eu vou discutir isso. E aí a gente está lá, como que cada cultura, o que usa, né? Está publicado, inclusive, nesse artigo aqui, o que usa mais na soja, no milho, no algodão, na cana, né? Os tipos, né? Por hectare, inclusive. Né? Se a gente pegar aí a soja que usa 12, metade, 6 e pouco é glifosato. Por isso que o consumo de glifosato é quase que metade daquele 1 bilhão de litros, quase metade é o glifosato, com seus vários nomes comerciais. Né? Então está aí o mapa, né, que a gente fez. A gente também, do Brasil, depois a gente trabalhou um pouquinho São Paulo, né? Vamos trabalhar São Paulo. Né? Botamos lá os alunos também para trabalhar, São Paulo, por hectare. Por que a gente gosta de trabalhar com hectare? Podia botar toneladas aí. Porque a proporção de agrotóxico é por hectare, não é por tonelada. Então você usa num hectare tantos litros, tal, então a gente trabalha com hectare. Né? E aí está lá, 78 milhões de litros em 2014, no estado de São Paulo, 78 milhões de litros. Sem colocar aqui o quê? As hortaliças, as pastagens, né? Os eucaliptos e outras culturas que entram aqui, que é mais difícil de você fazer esse cálculo estimativo. Né? Mas vocês podem fazer. Né? Então, eu acho que isso aqui vai chegar a quase uns 100 milhões de litros de agrotóxicos num ano. Se multiplicar isso, 78, por a média, é 100 litros de água para fazer a calda. Vai dar quanto de calda tóxica? 78 vezes 100 vai dar 7,8 bilhões de litros de calda tóxica que é pulverizada nas lavouras de São Paulo no ano. Na cana, no cítrico, na banana lá no Vale do Ribeira, né, nos cafés. Imagine isso de calda tóxica. Seja com avião, que o Marcelo já falou, é 11, 12%, e os outros? Seja 20% pulverizado com avião, e os outros? É com trator, uniporte, é costal, mas o costal é mais nas hortaliças, né? E então o impacto é muito grande, não só a pulverização aérea, que é a pior que tem. Aqui, um primeiro estudo que a gente fez na minha tese de doutorado é fazer um estudo longitudinal, pegar pelo menos 13 anos e plotar. A pessoa fala assim, mas você pegou várias bases. Agrotóxico, intoxicação aguda, acidente de trabalho, né, no estado todo. E vai colocando. Câncer, malformação, coloca-se. Depois faz uma regressão logística, isso aqui é como se fosse uma curva só. Esse primeiro aqui, ó, lá em cima, são agrotóxicos, litros por habitante, que em 13 anos no Mato Grosso passou de 20, já era alto. A média do Brasil é 5, 6 por habitante. A exposição passou para 50. 50. O ano passado, o Mato Grosso consumiu 140 milhões de litros de agrotóxicos. Dividido por 3 milhões de habitantes, dá quase 50 litros por habitante. Disposição na água, no ar, na chuva, nos alimentos. Né? A gente tem que falar dessa maneira, senão pensa que está comendo 50 litros de agrotóxicos, mas é a exposição. Né? E aí a gente vai ver que aumentou a intoxicação, aumentou o câncer, na mesma, fazendo uma regressão logística aqui, como se fosse uma curva só. Que não aumenta só a intoxicação aguda, aumenta câncer, aumenta acidente de trabalho, aumenta várias questões. E isso aqui a gente colocou no interior. Ó. Por que eu botei no interior aqui? Porque a gente tirou a capital, que não produz nada, não consome, né, para ver as doenças que está. Então, de 3 milhões, tem 1 milhão que é de Cuiabá, Várzea Grande, e os outros 2 milhões que você tem isso daí. Né? Então, a gente tem que prestar um pouco mais atenção na
carga de doença hoje dentro da saúde, né? Saúde coletiva, da saúde pública, a gente começa a discutir a carga de doença. Né? Rural urbano. Mudou o perfil, mas a gente vai ver que as doenças dos trabalhadores rurais e das pequenas cidades, essa incidência de câncer, malformação, é 2, 3, 4, 5 vezes maior, quando a gente faz essa comparação. Né? A Ada mostrou alguns trabalhos aí de câncer rural e urbano, e a gente vai mostrar alguns aí que eu acho que a gente tem que preocupar muito. Mas será o quê que o Marcelo colocou? Será que, sabe, é o pessoal que... ozônio, etc. Né? Então, a gente tem que ver essa questão. Né? Uma distribuição lá no Mato Grosso, que é semelhante ao de São Paulo, depois eu vou mostrar, lógico, com algumas áreas ainda com mato, mas lá já devia chamar Mato Fino, não Mato Grosso, né? Porque de mato mesmo só tem as terras indígenas, que estão totalmente impactadas e muito. Só as terras indígenas. É o Xingu, é os Parecis, o resto virou tudo mato fino e soja, milho, algodão, cana, pasto. Né? Então está aqui essa região que mais produz, que é de Sinop, onde a gente tem bastante pesquisa, né? Que é Lucas, Campo Verde, Sorriso, né? Que fica aqui, essa região aqui de Tangará e uma região de Rondonópolis. É justamente onde mais tem incidência, com várias dissertações de mestrado e doutorado, intoxicações agudas, de câncer e de mais malformação em criança. Coincide justamente nessas regiões. E aí a gente vai ver por quê. Né? O que acontece, e aqui em São Paulo teríamos que fazer, né, essas correlações, esses estudos. Né? Aí fala assim, mas isso ainda é nexo? Não é nexo. Né? Nexo para agrotóxico, para veneno, a gente é difícil de fazer. Né? Só se você pegar o trabalhador, ver lá como é que está no sangue, está na urina, tem agrotóxico, não tem, para você processar. Mas às vezes é rápido, aí ele vai depositar na gordura, aí você tem que fazer uma biópsia de gordura, vai depositar no cérebro, né? E deposita muito no cérebro, que fica irritando, dando um monte de problema mental, dando um monte de irritabilidade, depressão, porque os agrotóxicos gostam de depositar em gordura, somente fosforado e carbamato. Aí eu pergunto, onde é que a gente tem mais gordura no corpo? Primeiro nas nossas gordurinhas, né? Eu não estou muito gordo, mas nas nossas gordurinhas. Eu estou mais aí, tem muito. Né? Que é proporcionalmente onde mais tem gordura. E segundo, onde que é? É no cérebro. Né? Porque, para não dar curto-circuito, todos os neurônios estão envolvidos por uma bainha que chama mielina. Mielina, a base é a gordura. Então, a gente tem bilhões e bilhões, né? Então está lá. Bom, e aí a gente vê, e depois vem aqui. E as intoxicações agudas? É justamente nos períodos da safra e intersafra. Lá a gente tem bem claro. Chega em novembro, todo mundo planta soja. É 100% soja. Né? Aí em fevereiro colhe a soja, aí o pessoal planta milho, né? Ou planta algodão, ou planta girassol. Né? Então você vai ter a safra e intersafra. Aí chega em junho, para. Aí fica a intersafra. E aí as intoxicações agudas caem. Fala, ué, será que... Cadê o nexo? É nexo coletivo. É nexo epidemiológico coletivo. É nexo, que a gente chama assim, espacial. Né? Tá? Bom, aqui essa questão da pulverização aérea já foi discutido bastante aí com o promotor lá de Paranapanema, né, que é uma discussão que a gente tem que discutir se essa... qual que contamina menos, né? Se é a costal, se é o trator, se é a aérea. Lógico que a aérea é a pior que tem. Tem que buscar alguns estudos para discutir. Está aqui um livro, pega lá, Agrotóxico e Ambiente, da Embrapa. Lá está essa discussão toda. Quanto que vai
no ar, quanto que fica retido na planta, quanto que vai pelo solo, né? Você passar com um avião, né? E todas as outras condições que estão lá. Isso se as condições forem ideais. Se as condições não forem ideais, como foi mostrado lá no Paranapanema, temperatura, pressão, etc, etc, etc. Você pegar a bula de agrotóxico, está lá. Não passar acima de 30 graus, né, Tomás? Né? Aonde? Mato Grosso não podia passar nem um dia. Aqui tem época que eu conheço São Paulo interior, não podia passar nem um dia. Então começa por aí. Leia, está escrito na bula. Né? Está escrito na bula. Bom, e aí vai, se é deriva ou culpabilização ou contaminação intencional. Essa é uma discussão que a gente fez lá num Congresso Nacional do Ministério Público do Trabalho, lá em Recife, há uns 3 anos atrás. Me convidaram a falar, eu vou lançar uma tese aqui. E a gente está discutindo, porque é uma... Deixa eu só pegar aquela primeira foto lá, não sei se dá tempo, né, só para a gente mostrar, né, depois eu volto. Né, aqui. Ou por trator, ou por avião, a contaminação é intencional, não é deriva. Por quê? Porque eles estão aqui pulverizando veneno para poluir todo o ambiente, para atingir o alvo. Porque ele quer matar que daqui a plantação de milho, plantar um inseto que está ali dentro. Como não dá para pegar todos os insetos e colocar dentro de uma redoma e botar veneno, você polui tudo. Polui o ar, polui a terra, porque uma parte cai e vai no solo, para atingir um inseto que é pequenininho. Polui a planta, e a planta absorve esse agrotóxico e vai sair aonde? Vai sair no milho, vai sair na soja, vai sair no arroz, vai sair no algodão. Diferente de uma indústria, quando você está lá dentro, teve aqui uma poluição, alguém que trabalha com chumbo, por exemplo, tantos microgramas de chumbo num metro cúbico de ar, ou tanto de sílica, ou tanto disso. Ali foi acidental. Você pode também fazer um processo contínuo, um processo de enclausuramento desse foco e não poluir. Mas aqui não. Aqui ele quer poluir o ambiente para atingir o alvo. Então, aí o jurídico aí tem que começar a mudar essa discussão, né? Passar para o doloso. É criminoso, é doloso? Ué, mas primeiro você não quis poluir? Ué, está escrito que é tóxico? Tem agrotóxico não tóxico? Não tem. Não tem. Ele é classificado de 1 a 4, todos são tóxicos. Você jogou no ambiente, porque você não jogou só em cima do insetozinho ali. Ué, aí eu não estaria poluindo. Você não usou só em cima daquele pezinho de mato. Né? Em cima daquele fungo que está na folha da soja. Não, polui tudo. Né? Então, essa discussão ela tem que ser avançada. Né? Porque aqui está querendo poluir. Inclusive, isso aqui é típico, né? Perto da água, plantação de milho, tá aqui tem um trabalhador, aqui uma área de preservação, ou aqui, né? Ou aqui. Fala assim, mas ele está com uso seguro de agrotóxico. É que os vendedores de agrotóxicos falam, não tem uso seguro de agrotóxico, vamos respeitar todas as normas. Mesmo respeitando todas as normas, mesmo o Tomás lá, que é um trabalho ótimo, junto com o promotor lá de Paranapanema que está fazendo, né, não, tem que respeitar a temperatura, respeitar o vento, a umidade, mesmo que ele respeitar, ele vai poluir. Porque ele pode estar seguro para o trabalhador, que eu coloco assim, se ele tiver igual um astronauta, que é esse aqui, ó. Ele está igual astronauta, mas ele está jogando veneno aonde? Na plantação de alface, de melancia, de couve. Esse aqui está sem EPI nenhum, né? Mas aquilo ali está igual astronauta. E não tem... é seguro para quem? Para ele. E o resto? Será que não vão botar EPI
nas minhocas que estão aqui, no sapo, nos peixes, nos cavalos. Como? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que discutir isso. Né? Vem aqui as evidências, a questão dos transgênicos. Os transgênicos, para terminar, né? É triste. Aí vocês fazem uma pergunta que eu respondo sobre os transgênicos. É triste. A gente chegou até a apelar para o Papa em relação aos transgênicos. Né? 2013, isso vocês acham na internet. O Vaticano pediu um estudo que está preocupado com a questão do alimento. Talvez 2019, 2020, a campanha mundial da fraternidade vai ser sobre alimento. E esse Papa aí, Francisco, é inteligente. Aí foi feito vários grupos de pesquisa, eu entrei nessa dos transgênicos, né? Está lá um documento que está escrito embaixo aí, ó, porque os cultivos transgênicos, está aqui o documento, vocês acham ele na internet, né? São uma ameaça aos camponeses, à soberania alimentar, à saúde e à biodiversidade do planeta. Né? Ele foi coordenado pela Vandana Shiva, lá da Índia. Nós fizemos algumas reuniões em Buenos Aires, e uma outra foi em Brasília, né? Outra lá em Washington, nos Estados Unidos, e tem lá pesquisador americano, mexicano, né? Tem francês, argentino, né? Tá lá, e a gente emitiu esse documento. Foi aprovado pela CNBB 2014, em 6 de agosto de 2014. Dia 7, o Senado nos chamou lá para fazer um debate, que foi terrível. O Rubens Nodari foi lá, tá? O Nodari está aqui também, né? Está ali o Nodari lá, Cajaema. Nossa, foi terrível. Né? Que a gente está denigrindo a imagem do Brasil. Eu falei, não, isso aqui não é só do Brasil, isso aqui é do mundo todo. A Índia está pior do que no Brasil. Ainda está pior. E aí já saiu algumas discussões naquela encíclica, nessa última encíclica, saiu já citação, inclusive, desse documento sobre a questão dos transgênicos, que a gente pode discutir, né, o que são, e discutir um pouco, e que a gente caminha agora para uma terceira geração de transgênicos resistente a veneno, para usar mais veneno, que são os resistentes a 2,4-D, que foi aprovado. Só existe isso no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Aí nós vamos entrar agora a 2,4-D, que é declaradamente cancerígeno e teratogênico. Né? Aí vai usar o consumo. Por quê? Porque as ervas daninhas já estão resistentes ao glifosato. Aí você precisa usar um veneno mais tóxico, extremamente tóxico. Né? Então a gente vai viver uma geração aí de muito mais câncer, muito mais malformação. A gente podia agir no princípio da precaução, mas está terrível esse governo que está vindo aí. Né? Aqui, acabando, né? A gente quer um novo modelo da agricultura, vigilância, saúde. A gente está discutimos no Congresso da Abrasco, né? No penúltimo, lançamos essa discussão lá numa mesa, que a gente tem que fazer vigilância à saúde, mas nós temos que discutir a vigilância do desenvolvimento. A partir, inclusive, dos nossos municípios, tem que ir a fazenda. O que está fazendo essa fazenda? Está contaminando? Vem uma indústria da cana, tem isso, daquilo, e os poderes públicos estadual, municipal, dá incentivo de tudo e vai trazer destruição. Que desenvolvimento é esse? Então a gente tem que discutir a vigilância da saúde, mas não para aí. A vigilância do desenvolvimento, a gente tem que incorporar isso, e um desenvolvimento sustentável aqui é um cartaz aí de quando a gente lançou a campanha contra os agrotóxicos lá em São Paulo, e está na capa lá do primeiro dossiê 1, esse aí, que a gente tirou lá, uma mãe levou lá na UFMT essa criança com esse cartaz. Obrigado e vamos ao debate.